Então, continuando aqui a explicação, nós já vamos fazer a aula de geografia, né? Fiz aqui a letra A. Letra D, vou escrever aqui o meu numerador. Tenho 3 zeros, vou andar 1, 2, 3 casas. Eu vou ter que complementar com 0 aqui. E como eu não tenho parte inteira, eu vou colocar 0 também. 11, ficou 3 números depois da vírgula, milésimos. 119, vou escrever aqui o 119. Procura escrever mais para o finalzinho, como você tem que acrescentar, virar, pôr a vírgula para a esquerda. Quantas casas eu tenho que andar? 3 casas. Vou andar 1, 2, 3. Não preciso complementar com 0 na parte decimal, somente aqui na parte inteira. Ok? Então, só essa daqui que eu vou fazer a correção. Nós já vamos para a aula de geografia. E acho que todo mundo conseguiu fazer a correção. Esperar ela entrar. E vou compartilhar aqui novamente. Então, quem entrou depois, dá um print aqui na tela para fazer a correção, ok? E nós vamos iniciar agora a aula de geografia. Para a aula de geografia, primeiro a gente vai usar os slides. Para com isso. Para a aula de geografia, nós vamos usar, eu vou usar o slide. É claro, você está mexendo com ela. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu prender a minha cachorra aqui. Vem lá. Para de mexer com ela. Não consigo pegar ela. Ela foge. Então, geografia. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Cadê? Achei. Então, hoje nós vamos falar sobre tempo e clima. Eu vim aqui até ao ar livre para a gente poder fazer essa aula, né? Tô brincando, tô aqui fora porque eu não tô aguentando de calor. Vou compartilhar aqui com vocês. O slide. Então, tempo e clima. Será que tempo e clima, quando eu falo de tempo e clima, será que eu estou falando da mesma coisa? Existe diferença entre tempo e clima? Quem acha que existe diferença? Ou que é mais ou menos a mesma coisa, ou que é tudo a mesma coisa? Qual seria essa diferença? Oi? Tem diferença. Tem diferença. E qual seria a diferença? O que é um tempo? O que é o tempo? O que é... Não é tempo de horas, dias, tá, gente? O tempo do climático ali, a questão da... Tempo é falando grau, calor. Como está o tempo? Como está o clima? Como é o clima? Então, vamos ver essas diferenças agora. Então, quando alguém fala assim, ó, hoje choveu muito,
faz muito frio nessa região, nessa época do ano. Nossa, quanta neve por aqui. Ou então, essa região parece um deserto, quase nunca chove. Então, essas afirmações, elas são situações referentes ao clima e ao tempo. Mas você sabe dizer qual delas se refere a cada tipo? Então, quando eu falo de clima, eu estou falando de algo que é mais... que foi... o clima é algo que diferentes, né? Diferentes temperaturas, são diferentes fatores que vai determinar ali um clima. Já o tempo é aquela coisa mais momentânea. Então, hoje o tempo está quente, né? Nós estamos em qual clima? O clima numa estação seca, né? Que está mais relacionada ao clima, porque esse período de seca está desde do meio do ano até agora que vai começar ali o período chuvoso, né? Então, essas frases que nós temos aqui, a frase 1 e a frase 3, elas estão se referindo a tempo, porque é algo momentâneo. Já as frases 2 e 4, elas estão se referindo ao clima, que é algo que se repete, existe uma repetição ao longo dos anos, né? Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera e ele está sujeito ali a variações. Então, quando alguém pergunta para você, como que está o tempo hoje? Você quer saber se está frio, se está quente, se está seco, se está úmido, se está chuvoso ou ensolarado. Na educação infantil, nós temos tinha até aquela cartaz do tempo, né? A moça do tempo, que ela fala ali de como está o tempo naquele dia ou durante aquela semana, né? Voltando aqui. Então, o tempo é uma condição atual da atmosfera e ela pode estar mudando de um momento para outro. Quais são os elementos do tempo? A temperatura, a umidade do ar, se tem chuva, se não tem, ou se tem muito vento ou não, né? Então, esses são os fatores, os elementos que determinam o tempo. A temperatura pode estar mais alta ou mais baixa. Hoje nós estamos... Se nós formos determinar o tempo hoje, de acordo com esses elementos, qual é a temperatura de hoje? É uma temperatura alta ou baixa? Alta. A umidade do ar. Está uma umidade alta, está bem úmido o ar, ou está baixa, o ar está seco? O ar está seco. Então, uma baixa umidade do ar, alta temperatura, chuva. O que é chuva, professora? Esses dias, chuva zero, né? Nosso sonho, uma chuvinha. Professora, o que é chuva? E o vento, a gente está tendo ventos, mas não são ventos fortes, são ventos razoavelmente que só está mesmo tendo aquela movimentação do ar, não tem aquele vento forte que nem tem quando tem uma tempestade, por exemplo. Já o clima, ele é um conjunto fixo de variações do tempo em um longo período. Então, ele representa um padrão geral de condições, né? Então, você observa durante um certo período de tempo, que, na verdade, para você determinar o clima de uma região, você precisa observar ele por, no mínimo, 30 anos. Então, nesses 30 anos, quais são as variações de temperatura? Tem mais ou menos a mesma variação de temperatura? A umidade do ar, a pressão atmosférica, como são os ventos. Então, essas condições é que vão determinar o clima de uma determinada região, tá? E também vai se alterar de acordo com as estações do ano, né? Então, o clima ele é influenciado por elementos e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera tenha essas características, né, específicas, dependendo da localização ali geográfica, e por isso que nós temos vários tipos de clima. Quais são os fatores que determinam, então, o clima de uma região? A latitude, o que é? Como que essa latitude pode estar determinando? A latitude é quantos graus da linha do Equador que determinado país, determinado local possui. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o lugar, porque ele recebe maior radiação solar.
A altitude também determina os fatores, porque quanto mais... a altitude, ela é a altura do nível do mar até o topo de determinado lugar, né? Então, dependendo da altitude, quanto mais próximo do nível do mar, mais quente. Quanto mais distante do nível do mar, mais frio é o lugar. Maritimidade e continentalidade. O que significa isso? A maritimidade são aquelas áreas, né? É o fator que determina ali a temperatura dos locais que estão próximos ao mar. Porque esse fator, a maritimidade, ela pode influenciar. E a continentalidade também influencia no clima, que são locais mais distantes, mais internos no continente, né? A massa de ar, que são os ventos, as correntes marítimas, e a localização geográfica também determina ali, são fatores que determinam o clima. Quais são os elementos do clima? A radiação solar, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade do ar. É o que são os elementos, então, que determinam esse clima. Puxa, cadê o... Tem um videozinho que eu quero passar para vocês, antes de entrar no Climas do Brasil, mas eu não sei por que não salvou aqui. Eu vou procurar aqui rapidinho. Tava o link lá, mas sumiu. Enquanto isso, eu quero que vocês abram na apostila de vocês, lá na página 312. Depois eu coloco esse vídeo para vocês, porque era só para clicar no link, mas não está aparecendo. Pro, qual é a página mesmo? 312. Vou só explicar aqui, depois eu coloco lá naqueles fatores. Da apostila 3 ou da apostila 4? A 3 ainda, nós estamos na apostila 3, tá? Tá. Então, o território brasileiro, né, como ele é muito extenso, ele apresenta diferentes tipos de clima. E nós também ficamos bem passando ali a linha do Equador, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E isso ocorre essa variação. Nós somos um país tropical, né? E os principais climas do Brasil são o equatorial, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e o subtropical. No vídeo que eu vou passar para vocês, vocês vão observar que existem várias classificações do clima do Brasil, tá? Mas, gente, cadê? De acordo com aqui achei. De acordo com determinado estudioso da geografia, mas nós vamos nos basear na fonte do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, lá pela apostila, nós temos 5 tipos de climas no Brasil, que é o clima equatorial, que fica ali na região norte, o clima tropical típico, que pega ali o meio do Brasil, né? Parte ali do centro-oeste, principalmente a região do centro-oeste e do sudeste. O clima subtropical, que pega mais a região sul, o semiárido no nordeste e o tropical úmido, que pega todo o litoral. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, predomina ali o clima tropical típico. Predomina não, né? Atua o clima tropical típico, que é um clima que tem temperaturas elevadas o ano inteiro. Nós temos uma estação seca, né? E uma chuvosa. Nós estamos no período da seca, já iniciando, entrando agora em outubro, vai começar a estação chuvosa. Deixa
Deixa eu ver se o vídeo já tá pronto aqui. Já está. Então, vamos lá. Vou passar, então, para vocês esse vídeo. Falando sobre essa diferença, então, entre clima e tempo. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ensolarado, nublado, chuvoso, enquanto que o clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região, baseada na temperatura e na umidade. Clima tropical, temperado, polar, desértico. Temperatura, ventos, umidade relativa do ar, precipitação e pressão atmosférica são elementos do clima. Para compreender os diferentes climas planetários, é fundamental conhecer os conceitos que determinam a intensidade solar na superfície terrestre e o volume de chuva nas 3 zonas térmicas. Quanto menor a latitude, quer dizer, mais próxima da linha do Equador, maior será a temperatura. À medida que caminhamos em direção aos polos, as temperaturas diminuem. A altitude está relacionada com o nível do mar. Quanto menor a altitude, maior será a temperatura. E quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Vamos observar 2 esportes praticados nessas 2 regiões distintas. Um surfista ao nível do mar pega ondas de bermuda, enquanto que um alpinista no topo de uma montanha usa um aparato extremamente complexo, inclusive com oxigênio. As áreas próximas ao litoral sofrem influência da maritimidade, como Porto Seguro no litoral baiano. As regiões distantes dos oceanos, no interior dos continentes, a influência é da continentalidade, como Campo Grande, no centro-oeste brasileiro. Um dado interessante para diferenciar esses 2 fatores é a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e mínima. As correntes marítimas são deslocamentos de massas de água que influenciam o clima, podendo ser quentes ou frias. Os continentes banhados por correntes frias estão sujeitos à formação de desertos, como o Atacama, na América do Sul. Com relação aos climas brasileiros, o clima tropical é o predominante, pois o Brasil tem 90% das suas terras nesta zona térmica. Existem vários autores que usam diferentes critérios para representar os climas do Brasil. O IBGE apresenta os climas zonais. Na classificação de Köppen, são usadas as médias anuais e mensais da temperatura e da pluviosidade. Strassler se baseia na dinâmica de massas de ar. Por falar nelas, vamos conhecer quais são e as suas principais características? O Brasil é influenciado por 5 massas de ar. 3 são quentes e úmidas: equatorial atlântica, equatorial continental e tropical atlântica. Uma é quente e seca, a tropical continental. E uma é fria e úmida, a massa polar atlântica. Originária do sul do planeta, a MPA provoca geadas no sul e sudeste brasileiro, chuvas de inverno no litoral do Nordeste e a friagem na Amazônia. A classificação de Lísia Bernardes foi baseada na classificação de Köppen, fundamentada na distribuição dos valores de temperatura e precipitação durante as estações do ano. Agora, vamos conhecer quais são os climas brasileiros. O clima tropical é o predominante, marcado por 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. O clima tropical continental apresenta grande amplitude térmica e ocupa os estados do centro-oeste. O tropical de altitude está presente no sudeste e as temperaturas são mais baixas no inverno. O tropical litorâneo abrange os estados no nordeste, apresenta temperaturas elevadas e chuvas concentradas no inverno. O semiárido é típico do sertão nordestino, é quente e seco o ano todo. Na região amazônica predomina o clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas o ano todo. E para encerrar, o clima subtropical, que abrange os estados da região sul. O verão é quente, o inverno é suave e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Gostaram da nossa videoaula? O Geonal oferece um grande repertório de temas geográficos,
Você tá no mudo. Então, vocês viram que existem várias classificações dos climas, tipos de climas do Brasil, e cada estudioso ali determina de acordo com alguns fatores, né? Nós vamos nos basear pelo IBGE, né? E aí eu quero que vocês peguem a página 313 e façam a atividade da... Não, 313 não. Nós vamos, então, conhecer as características desses climas brasileiros. Então, lê para mim, Ana Beatriz, quais são as características do clima equatorial? Lá na página 313. A 313? Tá. Pode começar? Pode sim. Clima equatorial. Temperaturas elevadas ao longo do ano, chuvas abundantes, influenciadas pela presença da floresta amazônica, que são menos intensas nos meses de agosto e setembro. Ok. Então, essas são as características do clima equatorial. Temperaturas longas, chuvas abundantes, né, por causa da presença da floresta amazônica. Essas chuvas diminuem um pouco a intensidade nos meses de agosto e setembro. Lê para mim o clima semiárido, Jéssica. Clima semiárido. Temperaturas elevadas durante todo o ano. Chuvas escassas e irregularmente distribuídas, o que ocasionam longos períodos de seca em algumas áreas. Ok, então, já o clima semiárido, ele é seco e tem pouca chuva, né? E o clima tropical úmido, ou clima tropical atlântico, também conhecido como Atlântico. Isadora. Está com a apostila aí, Isadora? Não está conseguindo abrir o áudio? Não? Samuel, lê para mim então, Samuel. Abre o áudio, Samuel. Clima tropical úmido. É a 313, né? É o clima 313, tropical isso. úmido. Isso. Temperaturas elevadas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade. Deixa eu ler de novo. Temperaturas elevadas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindos do oceano. Ok. Então, o clima tropical úmido é o clima litorâneo, né? Tem temperaturas elevadas, tem chuvas que são bem distribuídas ao longo do ano. Não é um período muito chuvoso e o outro seco. Não, tem as chuvas regulares, né? E principalmente a umidade trazida pelos ventos do oceano. Clima tropical típico, Alice. A Alice está sem apostila, né? Está com a apostila aí, Alice? Não? Ellen? Tá me ouvindo? Então, lê para mim, clima tropical típico. Temperaturas elevadas praticamente o inteiro e com duas estações bem definidas. Uma seca, de maio a setembro, e outra chuvosa, de outubro a abril. Então, o clima aqui do Mato Grosso do Sul é esse clima tropical típico, né? Sara, fica pra cá. É esse clima tropical típico que tem essas duas estações bem definidas, uma bem seca e uma bem chuvosa.
E para finalizar, clima subtropical. Matheus, está conseguindo me ouvir? Você consegue abrir seu áudio? Pode fazer a leitura do clima subtropical para mim, por favor? Não estava acompanhando, Matheus? Por isso que a Prof fala para deixar o vídeo ligado. Ah, tá. Então vai lá, clima subtropical. Tá conseguindo abrir o áudio? Sim. Então vai, clima subtropical. Lê para mim, por favor. Temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, podendo ser inferiores a 0 graus Celsius, a menos de 0 graus Celsius, com precipitação de neve em alguns lugares. Chuvas também distribuem durante o ano. Então, no clima subtropical, obrigada, Matheus. As temperaturas são quentes no verão e frias no inverno, né? No inverno pode chegar a temperaturas abaixo de 0. E alguns lugares podem nevar, como no Rio Grande do Sul, já nevou em Santa Catarina, no Paraná, né? E ao longo do ano ela tem chuvas também bem distribuídas. Então, essas são as características desses tipos de climas do Brasil. Nós dependemos, lá na página 314, nós dependemos do clima, né? O clima ele interfere no cotidiano das pessoas. Então, se eu vivo num lugar que é frio, se eu estou num lugar que é frio, eu vou usar roupas adequadas para aquele local, casaco, meia, touca. Se eu estou num lugar que é quente, eu também vou usar roupas mais frescas, né? Se eu for para a praia, para a piscina, eu vou usar biquíni, maiô, roupa de banho. Na agricultura, a agricultura também é muito influenciada para o clima, interfere diretamente no clima, porque eu não posso plantar um alimento que vive em região fria aqui no Mato Grosso do Sul, porque aqui é quente. Então, em lugares quentes, eu vou plantar alimentos que precisam de calor, que se adaptam ao clima quente. E em lugares frios, eu vou plantar alimentos ou produtos que se adaptam a temperaturas frias, né? Como é o caso do trigo, para temperaturas frias. Façam a página 315 e 316. Vocês só vão desembaralhar ali as letras, escrever o nome do tipo de clima e as principais características desse clima. As características vocês já sabem que está aqui na página 313. E na página 316, vocês vão escrever como que as características do clima influenciam o cotidiano das pessoas. E precisa usar ali as palavras dos quadros, né? Temperaturas elevadas, temperaturas baixas, comércio e clima. Para cada uma das imagens. Gente, que sono. Ok, Gi? Você está na página 314? 315, para fazer a 315 e 316.
Isso mesmo, Matheus. Certinho. Agora coloca as características, tá? Onde você vai achar as características? Lá na página 313. Onde eu vou achar o estado? Oi? No mapa. Você vai Onde olhar eu no vou mapa. achar o estado? Você vai olhar no Ah, mapa tá. para encontrar os estados onde atuam, né? Esse tipo de Tem que clima. escrever todos? Tem que Não, escrever coloca todos? os 2 ou 3, os principais estados. Na verdade, vai acabar sendo que. Não, só os 2 principais, 2 ou 3 principais estados. Estão conseguindo fazer? É isso mesmo, Matheus. Agora só coloca as características e os estados. Aí, para saber os estados, vocês precisam olhar no mapa, tá? Paraná tem acento aonde? No na. Paraná. Pessoal, tem 1 minuto e meio, tá? Finalizem essa atividade. Se acabar nosso tempo, até amanhã. Tchau, Pro. Até amanhã. Tchau, beijos. Tchau, Pro. Terminem de fazer as páginas 315 e 316, tá?